Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa Coletiva, o seu programa de entrevistas da TV Unifev. E hoje o nosso convidado é o Alexsandro Vidal de Andrade. Ele é sargento e também instrutor responsável aqui pelo tiro de guerra de Votuporanga. Em janeiro desse ano ele assumiu o tiro de guerra e hoje vai nos contar um pouquinho sobre a carreira militar, sobre as regras para o alistamento e muito mais. Seja muito bem-vindo, sargento. Obrigado, bom dia, muito obrigado pelo convite. E ao meu lado, na apresentação, a radialista e apresentadora Meg Monteiro. Bem-vinda, Meg. Obrigada, Flávia. E o jornalista Edivandro Ferreira. Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Joia, obrigada. Sargento, vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história. Está recente aqui em Votuporanga, muitas pessoas têm curiosidade. Conta um pouquinho de como você ingressou na carreira militar. Vamos lá. Cheguei em Votuporanga agora no mês de janeiro, né? Substituindo, então, o subtenente Santana, que era o antigo chefe do tiro de guerra aqui da cidade. Bom, como eu entrei na carreira militar? Como a gente estava conversando em off aqui, eu vim de um lar de pais que se separaram, né? Então fui morar com a minha mãe no Rio de Janeiro, junto com meus avós maternos. E lá comecei a trabalhar em empregos, né, ditos comuns, assim. Meu primeiro emprego foi um McDonald's, né? Fui funcionário de McDonald's. Trabalhei em supermercado. Mas sempre tive interesse na carreira das armas, né? Pelo exército em especial. Tinha um tio que morava lá num bairro depois da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Então, sempre passando por ali, via os quartéis, via as tropas, via os carros de combate. Aquilo ali sempre me interessou. E a partir dali, então, eu fui tentar entrar no Exército através de um concurso, né? Pois eu não consegui entrar como soldado na época, porque eu sobrei por excesso de contingente. Então, fui buscar lá as informações dos concursos que estavam abertos e direcionei, então, para o concurso de sargentos, lá na Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, em Minas Gerais. E como que foi essa trajetória? Por onde o senhor já passou? Sim, saindo da escola, eu voltei para o Rio de Janeiro para ficar próximo à minha família. Permaneci lá por 6 anos. Depois pedi uma transferência para a fronteira, né? Então consegui ser agraciado e ir lá para Tabatinga, no Amazonas, que faz parte com o Peru e com a Colômbia, tríplice fronteira. Lá eu fiquei por 2 anos. Depois fui para o Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Permaneci por mais 9 anos. De lá pedi uma outra transferência. Fui para Brasília, permaneci 4 anos e no início do ano vim para cá, vindo de Brasília. Faz parte da carreira militar essas mudanças? Sim, né? é importante para a carreira militar, questão de pontuação, vivência, você conhecer, né, outros locais. E quem sente um pouco é a família. Filhos, esposa, questão de trabalho, colégio dos filhos, né? Eles ficam um tanto quanto prejudicados nesse sentido, mas tem que entender que faz parte da carreira, né? Como que está sendo a experiência em Votuporanga? O que está achando da cidade? Muito boa, como eu tinha dito, muito quente, né? Muito quente, impressionante como é quente aqui. Mas a cidade é muito boa, muito acolhedora, o povo sensacional, né? E não tenho queixa, assim, estou me dando muito bem, graças a Deus. E está trabalhando com o tiro de guerra, né? Explica para quem está em casa qual que é a importância do tiro de guerra, não só para Votuporanga, mas para a região onde ele está instalado e também para o país, né? Esse trabalho com os jovens, com essa primeira iniciação militar. Bom, muito boa a sua pergunta. O tiro de guerra, eles foram criados justamente para facilitar a vida dos jovens, né? Que moram em cidades que não são próximas a quartéis, né, de organizações militares da ativa. Então, esse jovem ele tem a oportunidade de prestar o serviço militar na sua cidade. Então, ele não precisa se afastar do seio familiar, ele consegue conciliar seu trabalho, seus estudos, né? Um período reduzido no tiro de guerra, né? Que ele vai ficar ali no máximo 2 horas por dia. Depois, após, ele consegue trabalhar, estudar. Foi nesse sentido. Além do que, para o Exército é interessante, porque nós estamos formando reservistas, né, de segunda categoria. Então, são, digamos, pessoas que futuramente, quem sabe, podem ser mobilizados, caso as autoridades competentes e a nação assim necessite. Sargento, e o alistamento do serviço militar, ele é obrigatório, né, por lei. Como se dá esse processo? Explica pra gente em que momento o jovem precisa se alistar e como é feita a seleção. Sim, excelente pergunta também. As pessoas, a gente pergunta onde é que está escrito que é obrigatório. Então, na Constituição, no seu artigo 143, está lá que o serviço militar é obrigatório, né? Como que procede, então? O jovem, ao completar 17 anos, no ano em que ele vai completar 17 anos, no período de 1º de janeiro a 30 de junho, ele deve realizar o alistamento.
Feito esse alistamento, ele vai passar por uma seleção geral, que é a primeira peneira, onde vão ser ali, né, separados os jovens que têm maiores aptidões e condições para servir. Como aconteceu agora recentemente em agosto, esse mês agora, no final de setembro, teremos a segunda fase, que é uma parte médica, e quem passa dessas duas fases vai para uma terceira fase no início do ano, lá por janeiro, onde a gente vai selecionar então os 50 atiradores que anualmente servem no tiro de guerra. Aqui em Votuporanga são 50 São 50 atiradores. por ano. Sim. O tiro de guerra que tem apenas um instrutor, são 50. Que são 2 instrutores, aí são 100, vai aumentando. De acordo com o tamanho da Com o cidade. tamanho da cidade, com a quantidade de instrutores, exatamente. Sargento, em quais casos o jovem é dispensado do serviço militar? Sim, eles podem ser dispensados se forem arrimos de família, sejam responsáveis por sustentar uma família, tiverem filhos, às vezes são pais novos, ou se tem alguma doença pré-existente que incapacite, ou também se tem algum problema de justiça, principalmente problema criminal. Esses aí são, vamos dizer, pessoas que são contraindicadas ao serviço militar. Né? Também existem outros casos, às vezes a pessoa mora numa área rural, num município que não é um município tributário, no local onde existe um tiro de guerra. Normalmente também ela é dispensada porque se torna muito longe para ele vir para um tiro de guerra diariamente. Né? Às vezes não tem uma linha de ônibus o horário regular, ele não tem uma condição de vir com moto, com carro, vir de bicicleta se torna longe. Então, normalmente, esses jovens são dispensados nessa condição. Mesmo assim, eles precisam se alistar e aí é feita a dispensa pelo tiro de guerra. Exatamente. Aí a gente tem que analisar cada caso. Exatamente. E quando eles são selecionados, né, que eles vão integrar no tiro de guerra, tem algumas características ali do dia a dia, do ensinamento. Conta pra gente um pouco da rotina desse jovem que está ali no tiro de guerra com vocês. Sim, quando eles entram, eles tomam um choque de realidade, né? Porque estão lá no seio familiar, né? Cada caso é um caso, cada jovem de uma família de diferentes estruturas, mas enfim. Eles tomam um choque porque ali a gente preza muito pela hierarquia e disciplina. Cumprimento de horários, responsabilidade. Então, primeiro mês para eles é um tanto quanto traumático, vamos dizer assim. Mas é tudo normal, faz parte, né? Porque eles têm que acordar muito cedo, cumprir o horário. E ali a gente vai passando ensinamentos para eles, né? Cidadania, patriotismo, né? Cuidado com um material, né, que a gente tem lá, um material que é público, né, da Fazenda Nacional. Então, isso aí vai criando neles atributos da área efetiva que vai refletir para eles no momento que eles deixam o tiro de guerra. A gente costuma dizer que a gente entrega para a sociedade um jovem melhor. Se assim ele realmente, chegando lá, for de interesse dele, ele ouvir os bons ensinamentos, né, como a gente costuma dizer, e a gente comete falhas também, né? Em tudo que é lugar a gente vai ter acertos e erros. Mas se ele conseguir filtrar o que for bom e aplicar na vida dele, com certeza ele vai ser uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido, como nós temos vários exemplos aqui na cidade de ex-atiradores que são grandes empresários, né? Políticos, enfim, pessoas que têm influência dentro da sociedade. A ideia é essa, né? A gente entregar sempre melhor para a sociedade. Sargento, e se o jovem não cumprir o alistamento militar, quais são as punições? Eu costumo dizer que são sanções administrativas, né? Punição é uma palavra que chega a ser um pouco jocosa, mas enfim, não deixa de ser um tipo de punição. Ele fica com algumas restrições, tipo, não consegue tirar um passaporte, né, questão de eleitoral. Às vezes a pessoa nem sabe, ele ganha um prêmio na Caixa Econômica, na loteria, ele não consegue retirar, se ele não está com o serviço militar. Entre outras sanções que ele sofre, né? Concurso público, né? Alguns ele não vai conseguir prestar, enfim. Enquanto ele não tiver seu certificado de dispensa de incorporação, se ele não for selecionado para o serviço, né? Ele às vezes não consegue um emprego no lugar, porque o empregador pede a quitação dele com o serviço militar. Então, você tem seu certificado de dispensa? Poxa, ainda não tem. Então, infelizmente, eu não irei te empregar. Isso acontece, né? E o empregador tem o lado dele, a razão dele, né? Então, meio por aí. Mas, assim, não é nada de outro mundo, mas até acaba atrapalhando, né? Então, é interessante o jovem, quando está naquela época certa, ele se alistar, se apresentar, não faltar, né? Cumprir com todas as etapas. Aí, então, no final dessas nossas seleções, ele vai saber se vai servir ou não. É feita uma seleção. Então, não tem para onde fugir disso daí. Sargento Vidal, como que é a rotina deles ali? O que eles aprendem na prática? Que tipo de projeto vocês desenvolvem com a comunidade, com esses jovens? Sim, eles têm instruções militares, né? Então, ele é preparado para ser um soldado, né? Um soldado militar, né? Então, vamos dizer assim, que a gente pode colocar mais em prática combate a incêndio, né?
Atributos da área afetiva, trabalhar com a sociedade. Nós trabalhamos muito com instituições, né? A gente arrecada alimentos. Esse ano nós já conseguimos ajudar o Lar Celina, a Associação Beneficente Irmão Mariano, o Lar São Vicente de Paulo, dos velhinhos. A gente consegue fazer um bom trabalho com eles. A gente sabe que eles precisam, né? E aí, com a nossa força ali de poder sair com o pessoal nos atende, graças a Deus. A sociedade nos atende bem quando a gente vai fazer o pedido e arrecada para essas instituições e entre outras também. Ainda que a gente pode ser empregado numa campanha da dengue, por exemplo, como nós ajudamos agora esse ano também com as arrecadações para o Rio Grande do Sul. Podemos também ajudar na questão do incêndio, que está acontecendo muito aí, né? A gente está vendo aí na TV, né? Nos jornais, né? A gente também pode, se nos for solicitado, a gente pode ajudar de alguma forma, né? Então, a gente pode ser empregado de diversas formas, né? O pessoal às vezes pensa que a gente só fica lá no nosso mundinho, mas na verdade a gente está ali para servir a sociedade, né? Isso é verdade. E para aquele jovem que passou pelo tiro de guerra e se interessou, se apaixonou pelas Forças Armadas, ele tem uma carreira ali para seguir, ele pode seguir essa carreira. Como que é feita essa distribuição, esse segmento de carreira? Somente no Exército, ou depois ele pode ir para o Aeronáutico, ou então para a Marinha? Como que é para esse jovem? Ele cumpriu os seus 10 meses do serviço militar inicial obrigatório, ele dá a baixa dele, né? Ele se torna um reservista. Então, para ele seguir uma carreira, ele pode entrar, por exemplo, no Exército, ele pode entrar como um cabo técnico especialista, um sargento temporário, ou um oficial temporário, ou ele prestar um concurso para ser um militar de carreira. Então, dentro do Exército, ele tem várias áreas, né? Tem área de saúde, área de logística, área de combate, combatente. No caso, essa eu me enquadro. Ele pode prestar um concurso para a Aeronáutica, para a Marinha, nada impede, né? Ele já cumpriu com a sua obrigação, né? Perante a lei, né, de serviço militar. E se ele assim desejar prestar algum concurso, requer uma boa preparação, né, organizar um estudo, um quadro de estudos, tem um horário bem regrado para estudar, como qualquer outro concurso, né? E tentar, então, uma colocação dentro das Forças Armadas. Concursos públicos, né? E esses jovens que se formam no serviço militar podem ser convocados para alguma missão? Há essa possibilidade? Sim, nós estamos aptos para isso, né? Tanto quanto estamos na ativa, ali dentro do tiro de guerra, e após eles darem a baixa deles, né? Eles são militares convocáveis, né? Eles fazem parte da reserva mobilizável. Então, acontecendo algum problema, algo que as autoridades competentes assim entendam que é necessário haver um chamamento, eles podem sim ser chamados, sem dúvida. Sargento, o senhor falou um pouquinho sobre como começou na carreira militar. O senhor falou que passava pela Vila Militar e olhava, né, os militares ali, surgiu essa vontade. O senhor acha que mudou muito essa visão? Às vezes os jovens hoje em dia não estão mais tão interessados. Como que surgiu essa vontade no senhor? Eu, como te disse, realmente, cada fase é uma fase, épocas mudam, né? Então, na minha época, eu vi que carreira militar sempre foi, né, muito bem vista, como continua sendo, sem dúvida. Mas eu particularmente, eu vejo que caiu um pouco o interesse do jovem, né? Questão de muita informação, né? Então, eles nascem com a informação na palma da mão, eles veem que tem diversas oportunidades, mas aquela pessoa que realmente ela tem a vocação, ela vai buscar. Então, contanto que os concursos sempre são muito grandes, abrem muitas vagas e sempre, sim, a gente vê que a procura é bem grande, né? Muito concorrido. Então, a procura é grande, até porque também é uma carreira que te dá uma certa estabilidade, né? Como eu falo, o militar ele não vai ser rico, não vai ficar rico fazendo um concurso paramilitar. Mas, graças a Deus, a gente recebe nossa remuneração sempre em dia, né? O governo ele consegue manter as Forças Armadas de uma certa forma bem. No início do nosso bate-papo, da nossa conversa, o senhor falou que participou de vários lugares, né? Do sul ao norte, do norte ao sul, né? Essa caminhada por todo o país, assim. E já são quase mais de 2 décadas aí servindo o serviço militar. Como que tem alguma missão que o senhor, que marcou essa carreira do senhor, assim, que o senhor fala, nossa, aqui foi um momento de destaque, nesse momento aqui foi acima daquela expectativa que eu tinha lá no início, porque é uma carreira que tem os seus imprevistos, mas tem os seus altos e baixos, tem os seus imprevistos e tem as suas surpresas, né, da profissão. Sim.
posso dizer que eu gostei muito de servir no norte do país, né? Junto às comunidades ribeirinhas, lá na tríplice fronteira, né? Então eu participei de inúmeras missões, né? Pleitos eleitorais, combate ao tráfico em rios, né? E ali realmente eu me senti bastante útil, né? Foi uma fase assim que eu achei muito interessante na carreira lá no norte. O Brasil tem essa dimensão, né, de características diferentes, assim. Como que é para vocês se acostumarem, lidarem com as tradições, os costumes do norte, depois vai para o sul do país, vem para cá, como o senhor disse, o calor aqui está sendo uma surpresa, né? Como que é essa vida para vocês? Mas são boas surpresas. O militar ele se adapta fácil, né? Como eu disse para você antes, quem sofre um pouco é a família, né? Porque a esposa às vezes está trabalhando, tem que largar o emprego para acompanhar o marido, o filho está numa escola boa, e às vezes vai para uma cidade que não tem um ensino, às vezes, tão muito bom, né? A família sente um pouco, mas a gente consegue se adaptar bem fácil, né? Cada lugar é uma nova surpresa, como você disse, né? E boa surpresa, graças a Deus, ao longo da minha carreira eu não posso me queixar de nada. Sempre fui muito bem atendido pela força, pelas minhas escolhas, né? Quando eu solicitei transferências, a gente entra num plano de movimentações, né? Colocamos ali as cidades que nos interessam, né? Servir, e eu sempre fui muito bem atendido. Graças a Deus, não posso me queixar de nada. Sargento, chegou a ter alguma missão fora do país? Porque também é uma outra possibilidade, né? Sim, missão fora do país eu não estive. Eu posso dizer que eu dei um azar que no ano que a minha unidade estava selecionada para ir para o Haiti, eu sofri um acidente. Tive que fazer uma cirurgia no tornozelo, então fui cortado da missão. Mas eu tive representações já em visita de orientação técnica em outros países. Eu estive na Argentina, recentemente estive na Argentina. A gente foi lá ver o trabalho dos militares brasileiros lá. E foi muito legal, muito interessante. Também é uma característica da carreira militar, né? Essa possibilidade. Sim, com certeza. E nesses mais de 20 anos, né, de carreira militar, teve alguma experiência que mais te marcou? Olha, é difícil a gente apontar um em especial, mas, olha, tive muitas. No norte do país, como eu te disse, foi uma experiência muito boa para mim. Gostei muito de trabalhar em Brasília, né, junto ao comando, foi muito interessante, né? A gente vê como o sistema funciona. Às vezes quem está de longe fica meio descrente de algumas coisas, não tem entendimento de como funciona, mas quando você está lá mais próximo, você começa a entender melhor. Sim, muitas, é difícil dizer qual foi mais interessante, mais assim, né? Mas no norte eu creio que acho que foram as mais interessantes. Mais interessantes, que a gente realmente está muito na parte ali, no combate mesmo, sabe? Sendo realmente mais empregado, né? Eu achei mais interessante lá no norte do país, com certeza. E pela Amazônia. Nós sabemos que todas as profissões têm desafios, né? Quais são os maiores desafios por quem acaba optando por essa carreira militar? Tem que ser bastante resiliente, né? Você tem que entender que você está aqui hoje, amanhã você está em outro lugar. Então, é adaptação, realmente. O desafio é você saber adaptar e trazer sua família junto para que ela não sofra o mínimo impacto, né, dessa mudança, que às vezes é muito abrupta, assim, a gente sai de um lugar e vai para outro totalmente diferente, um clima diferente, o povo diferente, costume diferente, e a gente tem que adaptar. Acho que esse é o maior desafio. Mas, assim, a gente tem sempre um bom respaldo, né, da força, a questão médica, principalmente, né, onde a gente vai ter uma unidade militar ali de saúde que nos atende bem. Então, a gente, dentro desse contexto, eu acredito que dá para a gente levar com bastante tranquilidade, assim. E o que motiva, nesses 20 anos, tem aquela motivação diária? Como que é a motivação do senhor nesses 20 anos? Tem alguma coisa ainda para realizar? Ou então já, né, aquela questão da motivação diária, realmente. O que motiva o militar? No trabalho, no ensinamento, como que é? Olha, a minha motivação pessoal é saber que eu estou fazendo um trabalho que reflete um bem para a sociedade. Então, acordo muito motivado, né? Gosto do que eu faço, acima de tudo. Acho que a pessoa que não faz o que gosta, né, leva aquela vida um pouco, né, meio triste, né? Faço o que eu gosto. Cada dia um desafio, cada dia uma coisa diferente para resolver um problema. A gente tem que dar soluções para algumas situações, né? E, claro, eu ainda almejo muita coisa na carreira. Querendo Deus, ano que vem eu vou ser promovido, já estou na minha época de promoção. Ainda tenho oportunidade de participar de algumas missões no exterior, estou concorrendo a alguns processos.
Recentemente terminei um curso que me habilita a mais à frente poder ascender o oficialato, né? Que isso é muito interessante para a carreira dos sargentos, né? Então temos sim muitas motivações, isso aí vai nos impelindo a ir à frente sempre. Sargento, para a gente terminar a nossa entrevista, qual o conselho que você deixa para os jovens que, talvez como o senhor criança, olha um militar e fica pensando, pode ser uma possibilidade, tenho vontade, para quem quer seguir nessa carreira? Exato, se informe bastante, né? Eu estou ali à disposição para aquelas pessoas que assim acharem, né? Podem ir lá conversar comigo, a porta está aberta, a gente vai falar um pouco da experiência, da carreira das armas, né? E tem que estudar, bem da verdade é essa, não cai do céu, né? Você tem que fazer um plano de estudos, aquela pessoa que puder fazer um cursinho preparatório é interessante, o cursinho ele direciona bastante, ajuda, né? Pegar o edital do concurso, ler, ver quais as matérias que caem, estudar e se preparar, tanto psicologicamente, intelectualmente e fisicamente, porque também tem as provas, né, da parte física, que tem peso grande também nesses concursos. Está bem preparado. Acho que é isso, gente. Eu agradeço muito a participação do senhor. Mais uma vez, bem-vindo à nossa cidade. Obrigado. Que seja uma passagem tranquila e de muitas realizações aqui em Votuporanga. A gente agradece muito a sua participação no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada aos meus colegas e obrigado, claro, a você que está nos acompanhando. Você acompanha esse e os outros programas na íntegra também nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.